Aceitem a gravação, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que assistiu a gravação. Estamos aqui no canal Cultura Crítica e Psicanálise, às vésperas de começar a leitura, indo para o final do Psicologia das Massas e Análise do Eu. E antes de começar, eu resolvi chegar numa polêmica, incitando todo mundo uma pergunta, e agora de vídeo internacionalmente, com 50 milhões de ouvintes desse canal. Tenho certeza que na China eles vão estar comentando isso, vai ser uma loucura. As pessoas vão sair à rua gritando, vai ser um delírio, né? Nada como a onipotência neurótica. A minha questão e a minha pergunta que eu acordei pensando hoje eu fui revisitar os casos clínicos e estava reparando que todos os casos clínicos do Freud são escritos antes da invenção do conceito de pulsão de morte, que está na Lei do Princípio do Prazer, que é uma obra seminal. Lembrei o nome, que demarca a metapsicologia freudiana, né? E que divide a tópica a primeira tópica e a segunda tópica, e o conceito de pulsão de morte é fundamental para pensar os conceitos neuróticos na psicanálise pulsional. Isto posto, todo o pensamento clínico do Freud, dos casos, dos exemplos das vinhetas clínicas do Freud famosas, Dora, Homem dos Lobos, Homem dos Ratos, Schreber e Pequeno Hans, né? Todas as cinco obras, textos, casos clínicos, foram escritos por Freud antes dele ter criado o conceito de pulsão de morte. E daí a minha pergunta ora, a gente não teria que voltar ao Freud para repensar diagnósticos, escrita de caso, blá, 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 anamneses, à luz de um conceito tão importante, conceito de morte, de pulsão de morte, já que o conceito de pulsão de morte, ao meu modo de ver, demarca aquilo que nós chamamos de clínica dos excessos, demarca, né, a repetição neurótica, o pacto neurótico, né, e esse mais de gozar, quem que é? O Lacan e o Jacques Lamillard, né, que tá do mais de gozar, que é tão marcante na clínica dos excessos e tal, blá, 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 né? Será que eu não tenho que fazer isso? Não é curioso notar. E daí eu mesmo estou sugerindo aqui que, de uma certa feita, isso é o que o Lacan faz. Porque o Lacan é um grande destacador da noção de pulsão de morte. Segundo o Lacan, toda pulsão é pulsão de morte. Talvez e só talvez. é, e aí é para deixar lacaniano bravo, mas é com amor, porque não acho que desmerece o Lacan, muito pelo contrário, acho que valoriza. No sentido de a obra lacaniana, uma das grandes importâncias da obra lacaniana é reler a obra de Freud à luz do destaque da pulsão de morte. Tudo isso, grande exposição que eu estou fazendo. Posso estar errado em absolutamente tudo, mas errar em conjunto é mais gostoso que errar sozinho. Certo? Essa é a reflexão inicial. Agora, resolvida a viagem ou deixando em aberto essa questão, está aqui o nosso texto. Ficaram com vontade da gente ler junto os casos clínicos de Freud? Eu fiquei também. Não sei se vocês ficaram com isso aí, eu fiquei com vontade. É que a gente tá numas interpretação de sonho também, né? Ah, vamos abrir mais 3 dias de Freud, a gente fica todo dia estudando Freud, né? Não faz mais nada, fica só estudando Freud, né? Olha só, pouca coisa, né? Leitor de Freud é tudo viciado, é tudo. Como é que é? É a leitura dos excessos. Então, aqui a gente parou na leitura do Psicologia das Massas, Análise do Eu, da edição da Autêntica, no PDF, na página 164, nessa edição aqui, né? E no livro físico, a gente está na página 207 e estamos na parte 11, um estágio no Eu. Estamos chegando ao final. No livro físico são umas 18 páginas. Vamos lá. Se tivermos uma visão panorâmica da vida do indivíduo hoje, não perdendo de vista as descrições mutuamente complementares dos autores sobre psicologia das massas, pode ser que, diante das complicações que nesse caso se revelam, percamos a coragem de fazer uma apresentação concisa. Cada indivíduo é uma parte constitutiva de muitas massas. É ligado de maneira multilateral por identificação e construção seu e
Eita. E construiu seu ideal do eu segundo diversos modelos. Assim, cada indivíduo é parte integrante da alma de muitas massas, a de sua raça, a de sua classe, a da sua comunidade de fé, a de seu estado, etc. E pode, além disso, aceder a uma pequena parcela de autonomia e de originalidade. Para. Nossa! Vocês anotaram isso daqui? Vocês conseguem dormir com um barulho desse? Vou destacar aqui. Olha só. Aí, aquela galera, a psicanálise não tem nada a ver com sociologia, psicanálise não tem nada a ver com antropologia, não tem nada a ver com história. Essa gente que fica colocando sociologia, luta de classes, essa gente que fica colocando cultura na psicanálise, ai, que nada a ver, meu, psicanálise é só indivíduo. Então, tá aqui a resposta do Freud, seu alienado. Assim, cada indivíduo é parte integrante da alma de muitas massas, a de sua raça, a de sua classe, a da comunidade de fé, de seu estado, e pode, além disso, aceder a uma pequena parcela de autonomia e de originalidade. Ou seja, nós somos formados disso, né? E essa parte anterior também, que é altamente grifável também, né? É que grifar Freud é um problema que quando você vê, você passou rodo de destaca-texto no livro todo, ele ficou inteiro amarelo, né? Tem esse problema, né? Já fizeram isso? Eu já fiz. Muito, né? Cada indivíduo é uma parte constitutiva de muitas massas, é ligado de maneira multilateral por identificação e construiu o seu ideal do eu segundo diversos modelos. Aí eu fico pensando assim, né? O sujeito já tem para construir e até para atrapalhar a sua vida, né? O ideal do eu. Só que esse ideal do eu é meio dado a ele, né? Vem da cultura, né? É a tua mamãe que quando você cresça você seja médico. É o ideal do eu, né? Mas também tem o eu ideal, é aquele que, em resposta ao ideal do eu, você construiu e constrói para falar: não, quando eu crescer eu vou ser o médico. E daí você fala: nossa, nem a mãe precisava querer que você fosse médico e você nem precisa querer isso e nem você precisa querer isso que a mãe está falando. Você pode ser outra coisa. Você pode ser um psicanalista. Ah, isso não aconteceu com ninguém. Aconteceu comigo. Eu achava que ia ser médico quando eu tinha 19 anos. E me tornei psicanalista. Né? Eu falo com um lugar de fala. Né? Mas essa questão da identidade, né? Dos identitarismos, né? Não existe fora do identitarismo. Mas também acoplar-se ao identitarismo como única solução possível e forma viável de pensar o sujeito é diminuir, minorar o sujeito em suas possibilidades e complexidades. Como é que a gente lida com isso? Então, essa é uma pergunta para o Divã. Como que a gente lida com isso? Né? Ao serem observadas, essas formações de massa estáveis e duradouras chamam menos atenção por seus efeitos, que se mantêm de maneira uniforme, do que as massas que se formam rapidamente e são passageiras, a partir das quais Le Bon esboçou a brilhante caracterização da alma da massa. E é nessas massas ruidosas, efêmeras e, por assim dizer, sobrepostas às outras, que justamente me perdi. Que justamente se produz o prodígio de que aquilo que acabamos de reconhecer como sendo a formação individual, como sendo a formação individual desaparece sem deixar vestígio. Até ficou esquisito aqui. Que justamente se produz o prodígio de que aquilo que acabamos de reconhecer como sendo a formação individual desaparece sem deixar vestígio, mesmo que seja apenas temporariamente. Né? Compreendemos esse prodígio no sentido de que o indivíduo abandona seu ideal do eu e o troca pelo ideal da massa incorporado no líder. Por isso que você fica assustado quando você encontra um amigo que se converteu a um novo culto, ou um novo culto religioso, a um novo culto político. Você fala, o que aconteceu com você? Né? Ele abandonou aquele ideal do eu e se integrou ao ideal do eu da massa. Né? O prodígio, que não seja permitido acrescentar, não é igualmente grande em todos os casos. A separação do eu e do ideal do eu em muitos indivíduos não avançou muito, ambos ainda coincidem facilmente. Inúmeras vezes o eu preservou a autocomplacência narcísica anterior. A escolha do líder é facilitada por essa relação. Muitas vezes ele só precisa possuir as características típicas desses indivíduos, destacadas de maneira particularmente nítida e pura.
e dar a impressão de uma força e de uma liberdade libidinal maiores. Assim, a necessidade de um chefe rigoroso vem ao seu encontro e o reveste do superpoder ao qual, normalmente, talvez ele não tivesse nenhum direito. Os outros, cujo ideal do eu não teria normalmente se incorporado sem correção em sua pessoa, são depois arrastados sugestivamente, isto é, por identificação. Reconhecemos que aquilo com que pudemos contribuir para o esclarecimento da estrutura libidinal de uma massa reconduz a distinção entre o eu e o ideal do eu, e ao duplo modo de ligação tornado possível por ela: identificação e colocação do objeto no lugar do ideal do eu. Olha só, interessante a colocação do objeto no lugar do ideal do eu. A suposição de um estágio como esse no eu, enquanto primeiro passo de uma análise do eu, tem necessariamente de demonstrar sua justificativa gradualmente nos mais diversos âmbitos da psicologia. Em meu artigo Para introduzir o narcisismo, zu Einführung des Narcissismus, narcismos. Narcismos, é isso? É isso mesmo. Reuni, de início, o que podia ser explorado a partir do material patológico para apoiar essa distinção. Eu sou muito curioso aqui. Deixa eu ver. Jahrbuch da Psicoanalise, tá. Interessante falar, mas vai falar de luta e melancolia, porque essa coisa da sombra do objeto, eu fiquei ligado também. Mas temos o direito de esperar que a sua importância irá se revelar muito maior se continuarmos a nos aprofundar na psicologia das psicoses. Pensemos no fato, né, isso é importante, mas vou voltar aqui, mas temos o direito de esperar que sua importância irá se revelar muito maior se continuarmos a nos aprofundar na psicologia das psicoses. Eu não tinha me atentado nisso, mas tem uma dimensão altamente psicótica, né, nesses termos, porque é esse processo identificatório que leva a saída do ideal do eu, né, ao complemento do objeto ao líder, né, gerando essa conexão em rede mais, não vou dizer perversa, mas assim, tão deletéria para a autonomia do eu, né, ela pode parecer uma dimensão psicótica, né, e talvez até uma dimensão psicótica próxima do estado, penso eu. Aí eu tô inferindo, tá, por minha conta e risco. Parece ser uma dimensão psicótica próxima da dimensão da paranoia, não é? Tanto que você encontra isso nas massas, né? Nos sujeitos muito entregues ao pensamento, a essa constituição da massa. Pensa em massa religiosa, pensa isso lá no Talibã, né? Na nossa própria história política contemporânea, né? Os sujeitos muito entregues à ideologia política, né? Que nós sabemos muito bem, aos nossos fascismos brasileiros, né? Você vê que tem uma dimensão paranoica, né? Coisas até que a gente lê de uma dimensão um tanto quanto irônica. Inclusive, olha só, acho que não está aqui hoje, né? Não sei se Vivi está por aqui hoje, né? A gente teve um episódio no nosso grupo, né? E a Vivi trouxe um caso, né, de uma senhora, né, altamente delirante ali, né, falando eh, como é que é, da clonagem do Lula. Ela estava envolta numa bandeira do Brasil, ela falava dos Estados Unidos, do Trump e do Lula, misturava alhos com bugalhos, uma coisa assim, e ela trouxe isso para o grupo, a gente viu aquilo, e óbvio que era, foi engraçado, não tem como não achar engraçado aquilo, né? E daí eu lembro que a gente debateu aquilo, teve até um colega, infelizmente, nos abandonou, tristemente, falou que o grupo não era para falar de política, não pode falar de política, que está proibido falar de política. Eu falei, não, carinhosamente, proíba você mesmo, não proíba as pessoas, é feio. Aí ele não quis mais brincar com a gente, né? Não quis mais brincar em nossa realidade, uma pena, uma grande perda para todos nós. Estou sendo irônico, claro. Mas esse caso aqui é muito o que a Vivi tinha trazido para a gente, né? É muito isso. A pessoa está nesse estado de conexão, de que sai do ideal do eu e acopla-se no ideal do eu que vem do grupo, da massa, e acaba entrando numa posição que parece uma posição psicótica da ordem da paranoia.
né? Organizando, inclusive, concepções de vida, de realidade completamente delirantes. E de modo que não adianta você conversar e falar, nossa, mas acho que você está enganada, nem perca seu tempo. Aí me faz lembrar da questão do Lacan, né? Que ele fala de, como é que é? Eu sempre esqueço o verbo, que é? Assessorar, as- assessorar o psicótico, né? É isso, assessorar? Tem um conceito que ele fala de quando você, como acolher, né, o psicótico na clínica, né? Secretariar. Qual é a sua Secretariar, isso. dificuldade de secretariar uma pessoa, hein, Fábio? Oi? Qual é a sua dificuldade em secretariar, em secretariar, Pois é, secretariar? de eu lembrar a palavra é sempre, né? É um ato falho Sim, meu recorrente, né? Lembrar o secretariar. É que é, eu gosto, teve até, não sei quem de vocês falou que gostou da palavra assessorar. Eu gosto mais da palavra assessorar do que secretariar, né? Mas o termo do Lacan é secretariar mesmo, né? Olha, eu acho até que não. Eu acho que. Eu gosto dos poucos momentos que eu acho que eu tive na clínica de reconhecer momentos. Eu nunca tive um paciente plenamente psicótico. Eu já tive momentos psicóticos, assim, sabe? Núcleos psicóticos, me parece, em alguns pacientes. E eu confesso que eu gosto demais, assim, porque eu acho que é um outro rolê mesmo, né? De você entrar naquela narrativa e daí a organização psicótica nesse delírio, vamos colocar assim, ele é muito literário, né? Ele é muito literário. E eu acho muito interessante, acho muito muito legal. Mas eu tive poucas experiências, mas eu preciso lembrar do secretariado. Para o Lacan, se quiser falar do Lacan, é secretariado. É que eu gosto tanto do assessorar, né? É, mas é isso, né? Me parece que é muito isso que está trazendo aqui, essa dimensão, né, que ele fala da clínica das psicoses, né? A dimensão dessa psicologia das massas, essa posição do eu na massa se aproxima de uma posição psicótica, né? Acho isso muito legal. Eu parei por onde? Das psicoses. Pensemos no fato de que o eu entra agora na relação de um objeto ô, com. Fábio, só um Oi, minutinho, só um claro, minutinho. claro. Eu não tenho esse lacanês como religião, não, viu? Pode falar aí. Pode falar aí, né? Não, não, imagina, não, tranquilo, tranquilo. Não, não, e nem. Eu só quis lembrar da dimensão do termo do Lacan, porque eu quis lembrar dele mesmo, então, vamos ser justo, né? O que ele fala, qual é o termo? É secretariar mesmo, né? É. Agora. E, Ah, não, eu e essa. adoro. Oi, fale. Pode falar, pode falar. Não, não, que eu adoro ser herege mesmo. E não só com Lacan, com Winnicott também, com Freud também, eu gosto de brincar com os conceitos assim. Eu acho que a gente ganha Ah, mais sabendo do conceito original e podendo brincar com eles, né? Eu gosto, mas acho legal esse convite. Mas diga, diga. uhum. Sim, quanto a esse último parágrafo, assim, a analogia com a psicose. É também por essa história de que quando está lá dentro da massa, né, do oceano, perde o contorno, a individualidade, assim, não tem fronteira, né? Então fica uma coisa só. Hum, uhum. Legal você ter trazido essa ideia, né? Da fronteira, do contorno, né? Que daí parece também até uma expressão até mais alinhada aos winnicottianos, né? Essa coisa do contorno mesmo, né? O Didier Anzier, do eu PL, né? Essa coisa do limite entre É, o eu e mais o outro, entre o Winnicott mesmo. mundo, né? E legal mesmo, porque, né? Agora é óbvio, né? Também eu acho que aqui é uma psicose específica desse processo de massa, né? Eu acho assim, o sujeito em processo de massa é uma dimensão psicótica, o que não quer dizer que o sujeito psicótico esteja numa dimensão de massa, né? Eu acho que é apartado também, né? Mas é interessante observar como tem essa relação. Como parece muito rico, né? Observar essa relação. Legal demais, legal demais. E eu não tinha me atentado isso até agora lendo com vocês. Agora que ele falou que eu falei, nossa, é mesmo, estamos na seara da psicose. Sim, né? Porque é interessante que, assim, é óbvio que a gente aqui, a gente faz muito isso, eu faço, acaba sendo um engajamento meu da leitura também, né? Que a gente
dialoga muito com a política contemporânea, né? E assim, é interessante que, no meu modo de entender, aquilo que leva o sujeito à conexão da massa, à busca do líder, é uma estrutura muito mais neurótica que psicótica. O que leva o sujeito a essa religiosidade política de ordem autoritária brasileira, que não nasceu com o bolsonarismo, mas que no Brasil contemporâneo ganha o seu coroamento com o bolsonarismo, né? Não é algo da ordem do psicótico que o motiva, é da ordem do neurótico, do recalcado, do ressentido, né? Muito mais que do psicótico. Porém, quando ele chega nesse lugar e ali ele se instaura e se conecta, aí ele sai de uma posição, me parece, predominantemente neurótica e passa para pra uma posição predominantemente psicótica. Tô lendo dessa maneira. Me parece que é isso, né? Ou seja, é tão Fica um forte. modo de funcionar, né? Como se ali ele funcionasse Uhum. diferente. Não é que ele seja, ele está. Sim, sim, é. Não é que mudou a estrutura da personalidade da pessoa, não é isso. Mas é que, assim, digamos assim, a posição discursiva desse sujeito é da ordem do psicótico, né? Nessa coletividade. Daí, por exemplo, essa questão, vou até sair dessa questão política propriamente dita, e vou pensar, por exemplo, na questão religiosa. Eu tenho um caso, né, de uma amiga minha e de minha esposa, que a gente se assombra, que era uma amiga nossa, e que era amiga nossa, de sair, encontrar à noite e tal, que pessoa legal, pessoa divertida, blá, blá, blá. E ela teve aí uma iluminação religiosa aí, e ela passou para a religião e se tornou alguém de uma devoção tão arraigada e assim, me parece deletéria, porque assim, ela rompeu os vínculos sociais, ela 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 inclusive se molda, né? Ela tinha uma estrutura não, ela tinha uma orientação sexual, ela muda a orientação sexual por conta da igreja, ela muda coisas dela, hábitos dela que eram tão bons e visivelmente saudáveis para ela, e renuncia aos seus prazeres em nome dessa massa, dessa coletividade e tal, e se torna alguém que a gente simplesmente não conseguiu mais estabelecer essa conexão, né? E agora abandonando o Lacan, eu vou dizer assim, não conseguimos nem mais assessorar, não conseguimos mais lidar. Falou, olha, e não que a gente não quer bem essa pessoa, mas simplesmente não temos mais relação, porque não conseguimos mais conversar. Tamanho assim, falou, olha, é uma outra pessoa, né? Aquela pessoa não apagou-se, se tornou uma outra coisa, se tornou alguém que se tornou adepta de um coletivo, só responde o nome do coletivo, só diz o nome desse lugar, só recita frases bíblicas e tá bom, não, e tudo bem. Que foi bom para ela? Pode ser, mas visivelmente a partir de um processo de, de abandonar, assim, não de entrar no seu eu e criticar-se por dentro, né? Mas num processo de alienação, né? Da sua subjetividade. E me pareceu algo muito triste, sabe? Mas enfim, é a realidade dela Olha, e. Oi. também não sou um estudioso muito aprofundado de Lacan, mas com relação à psicose, eu estava pensando aqui, dentro da tua narrativa, da questão da faraclusão do nome do pai, né? Aham. Então, né, naquele sentido de que a pessoa ela não consegue entrar na cultura de uma certa forma, né? Justamente pela essa dificuldade de passagem pelas fases infantis, né, e tal. Aí eu fiquei pensando em Auschwitz. Hum. Imagina aquele monte de gente indo para a câmara de gás e aqueles soldados. Já desse eu estava vendo o general que cuidava de Auschwitz. Ele matava as pessoas pior do que matar animais. Ele não sentia nada. Eles estavam imbuídos ali em uma ideia, né, do Terceiro Reich, tinham que obedecer, aquilo ali era a ideia predominante, uma espécie de lavagem cerebral, sei lá, uma coisa nesse sentido. E imagina você colocar filas de pais de famílias, crianças, numa fila para morte de todo tipo de jeito. O que isso seria uma demonstração disso? Parece uma psicose em massa, né?
um delírio em massa. Uhum. O Edival trouxe aqui, né, o conceito de a banalidade do mal, né, que eu disse, se não estou errado, é da Hannah Arendt, né? Olha, Benjamin, é um debate também, gigante também, mas... o Edival falou que é isso mesmo. Mas eu me convido a pensar que a gente atravessa, porque vamos lá, é uma comparação até desleal, mas eu vou fazer a fins didáticos, né? A nossa amiga lá, que eu estava citando, ela vai por um caminho dela, para ela, que muda a vida dela, né? E ainda que a gente sinta isso como deletério, porque a gente conhecia ela na intimidade, e a gente fala, nossa, mas você abandona prazeres, você abandona coisas tão importantes para você, que é reconhecido para as pessoas, e assim, nossa, que terrível, como você se minora, mas assim, é uma escolha dela. Se consciente ou não, eu acredito que não só consciente, mas é dela. E aí ela sabe também o que para ela, onde aperta o calo dela, ela sabe o tamanho dos fantasmas dela, é dela. E esse entregar-se dela, e esse permitir-se, esse processo de identificação na massa, essa entrega dela é uma escolha que, bom, imagina o preço, né, das dores, das angústias dela. Então, eu colocaria mais numa espécie nesse lugar um tanto quanto psicótico, não é nem psicótico, né, psicotizante, porque ela sabe de si, de uma certa maneira, né? E dá até pra pensar se dá pra falar mesmo psicótico, porque o psicótico a rigor não sabe de si, né? Tão claramente assim. Mas enfim, é um debate também. Esse daí eu prefiro pensar numa outra coisa, que já não estamos mais na fora-clusão também, não. A gente está na recusa da lei, está na ordem da perversidade mesmo, de gozar com a dor do outro. E isso não é sadismo, porque o sádico, a delícia dele é encontrar um masoquista, eles chegam num acordo e produzem um prazer de troca que é bom para ambos, né? E não é isso. É assim, é o outro não querendo, é passar por cima da vida do outro e gozar com a morte do outro. É da ordem da psicopatia mesmo, né? É, eu prefiro Sim, pensar dessa maneira. sim, eu compreendo, mas eu digo, a massa, como a massa Tá, consegue fazer com que todos aqueles conceitos aprendidos, eu não digo que eles sejam psicóticos, mas é uma questão psicotizante, no sentido de tá, que, tá entendendo? De que a sim. massa consegue chegar num ponto onde simplesmente toda a questão cultural ela se transforma. Ela vai para um outro campo, onde aquilo que está sendo feito é como se fosse certo. Ele está fazendo em nome de um bem maior que tem que ser realizado. Para mim, isso é um aspecto que beira o delírio. É, Né? é, Tu entende aonde que eu estou? sim. Claro que Sim, tem que tem uma dimensão a delirante, né? questão da psicopatia, a questão Tá. da falta da É, culpa e tal, mas eles estão imbuídos numa ideologia dessa massa, com esse líder, que tirou todo o sentido do que eles vivenciaram até antes disso. Como é que pode modificar toda essa ideia que eles têm de vida, de irmandade, de fraternidade, só mesmo uma coisa muito que entre dentro deles e faça eles mudarem o pensamento, que é um pensamento da cultura em geral, né? Eu não sei, eu acho que isso daí beira um pouco o delírio nesse sentido. Como é que eu vou fazer uma coisa dessa sem acreditando que aquilo está certo? E isso acontece na guerra também. Na guerra normal você mata as outras pessoas, sendo que são pais de família, são tudo, às vezes, não por uma questão sádica, mas por uma ideologia que, de uma certa forma, é alienante, né? Ou não? sim. Não, não, Parece que volta, oi? parece que volta para o narcisismo primário, né? Fixa lá. Sim, sim, vamos dizer, é como se você se unisse a uma outra ideia que não é aquela ideia que você aprendeu na sua família, que você aprendeu na sua sociedade. É uma coisa de fora, né? É complicado. Sabe, eu não sei se tu está entendendo onde eu estou querendo chegar. Eu não digo nem só pelo aspecto de sentir prazer, mas Uhum. pelo aspecto de que você está obedecendo uma coisa que você acha que é certa, mas que no fim das contas vai contra tudo que aquela cultura, que a sua família, que tudo
me ensinou como é que é Não possível a gente reconhece o fazer outro, isso, né? né? Não reconhece o outro, o lugar do outro, a alteridade, a dor do outro. Com Azar. certeza. Com certeza, você não reconhece o outro como um pai de família, como uma pessoa carinhosa, como uma pessoa. Não, você reconhece como você que é uma raça ariana que tem que extinguir a outra, que é inferior, e etc. Né? É. Que é o que a Netanyahu faz com os palestinos hoje, né? E tem muita gente que entra nessa, né? Que não o não reconhecimento do outro enquanto a sua condição humana. E de repente foi o O... que a Inquisição fez também, né? Sim, não, claro, claro, assim, não é o Só exclusivo. as bruxas. É que me parece que o nazismo é uma. Vamos pensar, os marxistas gostam de pensar o nazismo, o neoliberalismo e colonialismo como uma espécie de sequência, né? A experiência colonial desdobra na experiência neoliberal e essa na experiência nazista, né? Se a gente for pensar o que que é um navio negreiro, se não um campo de concentração flutuante, né? Não é? Lembrando, falar, mas espera aí, a questão do navio negreiro era para o trabalho, mas não vamos esquecer, né, que o lema do campo de concentração de Auschwitz era Arbeit macht frei, né, isso, né, o trabalho liberta, que inclusive foi um dos lemas que se valeu o bolsonarismo em mais uma das suas execuções para o nazismo, não vamos esquecer que o governo Bolsonaro se utilizou de um cosplay de Goebbels para fazer publicidade da Secretaria da Cultura, né? Né, durante a história do Brasil, inclusive vestiu-se farda nazista no governo federal, né? O que foi aquele sujeito? Ele estava quase numa farda nazista ali, né? Então, não dá para falar que é coincidência, né? Isso, né? O Alvin. O Edival lembrou aqui, né? O Edival trouxe um texto também para todo mundo aqui, né? Três Mulheres no Nazismo, Reflexões sobre as Fontes do Comportamento Moral, de Maria Cláudia Coelho, um texto que aborda ações das mulheres frente ao nazismo, né? Que ele falou que dialoga bastante com o que a gente está falando. Me parece que sim, né? Que dá para pensar, se eu estou entendendo o que você está colocando, que essa negação da realidade e essa construção social de um delírio coletivo compartilhado, né? Porque, na verdade, a realidade vai embora e as pessoas embarcam nesse delírio super coletivo e aí ali ficam, né? Me parece que sim, mas me parece assim, tá, é da ordem da forclusão essa conexão social e essa suspensão da realidade coletiva, né? Eu gosto de pensar, trazendo essas referências que o Edival falou, naquele Eichmann em Jerusalém, quando você tem o julgamento do Eichmann, né? E que a oh meu Deus do céu, agora fugiu o nome dela, que eu acabei de falar dela, do Ashman em Jerusalém, da filósofa Hannah Arendt, né? E que ela fala da banalidade do mal, que ela fala que o assombro daquele homem, né, diante do seu julgamento, é que ali ele olhava para as pessoas olhavam esperando um monstro e era um homem ali comum, era um homem franzino, né, era um homem qualquer, né, e aquele homem, a justificativa dele diante do mal, ele foi responsável pela logística, né, nazista, e ele fala que assim, eu estava apenas recebendo ordens, né? Ou seja, a É justificativa, olha, certíssimo, é isso mesmo. Me lembrei agora é, me lembrou isso agora do que falou o general lá. é, Depois, quando ele estava sendo julgado lá em Haia, se eu não me tava só engano, recebendo eles ordens. falaram: você não sentiu nada? Uhum, Aí ele falou: não, a gente estava tão imbuído no Terceiro Reich, na ideologia, que a uhum, gente achava que o que a gente estava fazendo era muito certo e justificável. é, Agora, passado tudo isso, que eu estou aqui nesse tribunal, vocês falando que eu estou sendo confrontado, é que eu estou percebendo as barbaridades que nós fizemos. uhum. A gente não precisa ir tão longe, né? Eu diria, eu confesso que eu já preconizei isso eu já estou começando a usar aquilo que eu preconizei no passado. Que assim, se a gente sair na rua perguntando agora quem votou no Bolsonaro,
eu acho que ele já não ganharia a primeira eleição, porque ninguém votou. É que nem o Collor. Eu sempre falei isso. Um dia vão falar do Bolsonaro como falaram do Collor. Você pergunta na eleição do Collor, da época que votou, na turma que do passado votou no Collor, você pergunta para as pessoas e ninguém votou. Fala, como que ele ganhou a eleição se ninguém votou? Agora é a mesma coisa, né? Não, não, não votei. Não, não. Acho uma sacanagem o que fizeram com ele, mas eu não votei. Ah, tá. Uai, mas Ninguém ele, votou. o filho dele não disse que não empatou da pesquisa A com o Vivi. Lula? O que foi, Vivi? Eles não falaram que ele empatou com o Lula na pesquisa, o filho dele? Acho que é o Flávio, né? Ah, tá, é. Ah, sim, é. Pode ser, né? Essas pesquisas também. Mas tem uma dimensão aí das pessoas, né? Óbvio, né? Assim, sempre, toda época tem o seu Bolsonaro, né? Tem o seu Hitler, tem o seu Fernando Collor, né? Porque as pessoas estão em busca mesmo desse pai primordial, né? Isso não foi superado, as pessoas não conseguiram superar em nome de um pensamento. Eu gosto de pensar muito na psicanálise, eu gosto, eu sou um modo meu, tá, de pensar, eu assumo a minha bronca, de. Eu gosto de pensar a psicanálise como uma psicanálise progressista no sentido de uma psicanálise republicana. No sentido que, assim, ela é radicalmente republicana, no sentido de república original, de res publicam, de coisa pública, né? Então, assim, e esse é o que a gente faz sendo republicano, né? Sendo democrata de verdade, né? A gente recusa um pai primordial e a gente aceita a lei. Isso não pode. Não adianta vir alguém falar eu quero, mas esse é do meu jeito, ok? Não, não pode. É a lei. A gente aceita a lei, né? E a gente, a gente, de uma certa maneira, convoca os nossos pacientes, de uma certa, de todas as maneiras, a entrar nessa dimensão ética. Olha, isso você não pode, né? Aprendi muito isso nas supervisões e tal, de casos de paciente de às vezes beirar essa dimensão ética e na supervisão, né? A Maria Rita tem uma obra, recomendo demais, né? Da Maria Rita Kell, a obra Ética e Psicanálise, né? Muito legal essa obra dela, uma das primeiras obras, se não a primeira obra que a Maria Rita Kell publica, né? Depois da carreira dela de jornalista e tal. É, e ela tem essa marcação ética, a psicanálise como ética, né? E o Lacan propõe também, muito forte, né? Que essa questão ali, se você gozar com a dor do outro, não, isso você não pode. Não, isso não pode, né? E é preciso aceitar a lei, né? E isso é uma dimensão republicana que eu acho que me parece agora trocar, propor, sugerir, poetizar, brincar, tudo isso a gente brinca com os limites, a gente reconstrói os limites. A gente convida uma reconstrução dos limites, mas a gente aceita os limites e não é não. É preciso aceitar a castração do não é não, né? E aquilo lá que a gente, né, a mulherada sabidamente estava falando no carnaval, e é isso mesmo. Homens, não é não. Ah, mas o não dele é sim. Não tem não que é sim. Não é não, né? E isso é uma demarcação, acho que é um lugar da psicanálise que aí nós psicanalistas somos muito flexíveis, muito criativos, mas sempre sendo muito criativos não é não. E me parece que esse tipo de pensamento autoritário é esse pensamento autoritário da recusa do não, da recusa da lei, né? Então, assim, sempre vai ter uma galera buscando um pai primordial, alguém para essa função de pai primordial que vai dizer, não, a gente não precisa da lei. A Vivi trouxe a questão do Flávio, e independente de eleição, essas coisas, vai lembrar que recentemente o Flávio fala, né, o filho do Bolsonaro, dá como exemplo que, olha, se não der certo, é preciso alguém que passe por cima da lei para anistiar o Bolsonaro. Olha só, ele nem começou a concorrer e já está propondo que se passe por cima da lei para, olha, não, a lei foi preso. Sim, golpe de Estado no Brasil é crime. Tentou dar golpe? Claro que tentou, sempre falou. Antes de ser presidente, ele falava: a primeira coisa que eu vou fazer é dar um golpe nesse país. Sempre disse, né? Isso está claro como água, né? Seria um cinismo a gente achar que não, né? E essa demarcação tem que estar clara, mas não faltou episódio na história da humanidade de pessoas que passam por essa questão. E daí usa-se de uma espécie de estado psicotizante coletivo para propor uma ética da perversidade coletiva, né? Em que o pai
o líder, pode ser ele o Hitler, pode ser ele o Bolsonaro, pode ser ele o Benjamin Netanyahu, né? Pode ser ele o Trump, né? Que está usando a política de imigração do ICE como uma SS, como uma Gestapo da polícia americana. Isso não sou nem eu que acho, isso é o Jamil Chad, jornalista. Isso tá claro, né? Isso está mais claro, não canta o galo, né? A gente está vivendo em tempos de que, Nossa Senhora, nem terminou um líder autoritário fascista, já surge outro. E não é só no Brasil, está na moda. Líderes autoritários estão na moda, infelizmente. E é preciso sair dessa dimensão, que é para isso que a gente precisa desse texto aqui. Psicologia das Massas, Análise do Eu, né? Porque tá nisso, né? Ele explica muito bem, né? Ele explica muito bem, olha, a gente precisa sair de uma dimensão psicotizante coletiva na crença na busca de um pai primordial, do líder da horda primitiva, e a gente precisa entrar num estado republicano fraterno, em que a gente aceite a convenção social, obedecemos à lei e todos somos castrados e subjugados a ela. Ponto. Que a gente vai debater a lei, que a gente vai reconstruir a lei, que a gente vai estar participando dela democraticamente, para sempre estar repensando o que é a nossa lei, legal. Mas que não seja desobediência pura e simples, né, como crianças mimadas, né, mas como crianças perversas, mas, né, se não, é o estado Richthofen, né? É como se tivesse um caminho civilizatório e milhões de caminhos da bestialidade, né? É, Seguir aquele caminho civilizatório é complicado, né? é muito complicado. Porque exige da gente renúncia, exige da gente sacrifício, entender o outro, não agir com ódio, não tentar criar teorias que racionalizem nosso desejo insano e odioso, né? Então, é complicado. Ele está tentando explicar, olha, cara, só tem esse caminho aqui, a gente tem que seguir nele, que é em prol da humanidade, mas vai aparecer muita gente. Vai aparecer Bin Laden, vai aparecer gente se estourando, vai aparecer tudo aí. Vai, é assim, não falta. Daí a gente pode, assim, trazendo aqui até com licença de trazer até um nome do marxismo clássico, né? Mas daí a frase do Gramsci, né? A cadela do fascismo está sempre no cio. Se não me engano, é do Gramsci, tá? Se não me falha a memória, é do Gramsci, né? Nesses termos mesmo, né? Por isso ela está sempre no cio, porque as pessoas estão em busca de um pai primordial, aquele que vai nos colocar acima da lei. Daí a gente insistir que é quando, por exemplo, hoje, como é que é esse acima da lei? Né? É quando os políticos contemporâneos falam, não, eu sou fora da política, eu sou alternativa fora da política. A gente precisa lembrar que não existe fora da política, porque se dizer fora da política é uma posição política, né? Se dizer, eu não sou da política, eu sou em cima do muro, parabéns. Em cima do muro é dentro da política, né? Não existe fora da política. E, Desista, né? então, te interrompendo, desculpa, Uhum, Fábio, mais uma claro. vez, Não, mas imagina. em geral, esse discurso, essa narrativa de fora da política traz gente que sempre teve da política, sempre roubando, sempre fazendo tudo que É, não presta, com um exato. discurso mentiroso Aham, que vai colocar ele lá dentro para fazer tudo que ele quer para é, beneficiar elites, beneficiar é. o diabo a quatro, né? Para fazer da política os seus próprios interesses, né? Ele fala que sou contra a política, e daí ele vai para a política é o que eu quero. E ainda falar, mas vocês estão delirando muito, isso é loucura? Não, não é. A prova disso é Eduardo Bolsonaro, que tem a cara de pau de se dizer nacionalista e saiu do país para estimular taxamento público, taxamento da indústria brasileira, comprometendo a economia brasileira com o único objetivo de salvar o seu papai, né, para salvar a sua família. A família, como é que é? É a família bem, né? É a família Bolsonaro. É a família própria, né? O dinheiro da família Bolsonaro nunca foi sobre a família brasileira, sempre foi sobre a própria família, né? Isso é óbvio, né? É assim, a gente não observar isso é não enxergar o mais óbvio, né? Ele tá lá, né?
Trump defende meu pai, já diz a musiquinha que virou até musiquinha de carnaval. Aqui o usuário Família, que. tradição e propriedade, né? Isso, Família, né? tradição e É, propriedade. Deus acima de tudo, né? Que é quase uma reprodução do lema nazista, né? Alemanha, Brasil acima de tudo, e tal. É o lema O Deutschland lema über alles, né? integralista também, né? Integralista também, que era de inspiração fascista, abertamente fascista, tá? A gente aqui não está trabalhando com fascismo e nazismo como xingo, tá? A gente, para quem nos ouvir do futuro, a gente está trabalhando como fascismo e nazismo como conceitos, né? O integralismo era fascista, abertamente fascista, se dizia fascista, e o lema família, eu tenho, eu não lembro muitos nomes porque eu não gosto, mas esses lemas todos aí são assim, são em Carrara esculpidos, né? Para não dizer escarrado esculpidos, né? Agora, Fábio, oi, é o maior partido fascista fora da Europa, né, no Brasil. é, E aí o lema que Deus, Pátria e Família do Deus, pátria, fascismo que vem do Mussolini, né? que vem do Mussolini, isso mesmo, né? E aí, fala, não, vocês estão delirando, não, estamos não. Inclusive, a grande contribuição do Mussolini para a cultura da época era fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Motociata. Só. Tá bom? Então, assim, é difícil, né? É difícil. Deixa eu ler aqui para a gente continuar mais um pouquinho. A Renata aqui, ó. Usuário sou eu, a Renata, né? Que ela tá na rua hoje. Ela escreveu um texto aqui, parece muito bom, eu vou ler, né? Aqui no nossa caixa do comentário. Muito interessante essa discussão. Uma coisa é o delírio individual, outra é quando o delírio ganha consciência em massa. Legal o que ela pontuou, né, Benjamin? Parece que vem resposta a isso que tava. E aí, é delírio, é perversão, é psicose, é perversão? Onde é que a gente tá, né? Difícil diagnosticar isso. Aí ela continua: no delírio individual, especialmente na paranoia, a ideia se impõe como certeza. O sujeito não consegue duvidar e passa a organizar sua vida em torno desse texto. Se não pode refutá-lo, vive dentro dele. Isso, paradoxalmente, estabiliza. Quando muitos vivem no mesmo texto, a lógica muda. O ideal do eu se desloca para fora, para um líder ou uma causa, que é aquilo que o Freud falou agora há pouco, né? Que a gente estava lendo aqui, né? Essa coisa do objeto para o líder e tal. Para um líder ou uma causa, e a crença passa a ser sustentada coletivamente. Quando a dúvida desaparece e a confirmação vem do grupo, a certeza ganha força. Talvez o mais inquietante não seja que muitos acreditem em algo, mas o momento em que essa crença já não admite nenhuma fissura. Brilhante o texto da Renata aqui, viu? Legal demais, Renata. É isso, né? Esse limite. Porque a gente começa a sair da paranoia, e daí, assim, é interessante, né, perceber assim, talvez exista um movimento, né? E eu gosto muito dessa ideia de movimento, né? Eu sou muito devoto da Marion Minerbo, né? Eu gosto dessa ideia, né? Olha só, o sujeito vai para esse pensamento autoritário numa lógica tradicionalista, conservadora, recalcante, né? De um neurótico recalcado tradicional. Aí ele vai para essa cultura de massa e ali ele atinge um estado de paranoia, né, diante desse coletivo. Mas quando essa paranoia se torna coletiva e ela se ancora numa crença compartilhada e coloca o líder no centro, ela sai do lugar da psicose e vai para o lugar da perversão. Então você percorre as estruturas num movimento de formação aqui, né? Eu estou concluindo isso a partir do belíssimo texto da Renata. Ó, o texto da Renata merece, quem puder, tá com Ctrl+C, Ctrl+V para pôr no grupo, hein? E dar os créditos para ela. Não, não roubar a coleguinha. É muito bom, né? Muito, muito legal, muito precisa essa colocação que ela faz aqui, né? Muito legal. Deu risada aqui. Mas é verdade, é sensacional o texto. Muito bom, muito bom. Muito legal. Vamos mais um pouquinho, gente? Que eu acho que a gente foi longe, né? Foi legal, foi bem legal aqui. Pensemos no fato de que o eu entra agora na relação de um objeto com o ideal do eu, desenvolvido a partir dele. É legal que a gente abriu a clareira, né? Agora vai que é uma beleza, né? E que, possivelmente, todos os efeitos recíprocos que ficamos conhecendo na teoria das neuroses entre o objeto externo e o eu total, Gesamt-Ich, venham a se repetir nessa nova cena no interior do eu.
o nome de uma introjeção, né? O que acontece fora acontece dentro, né? Quase que um objeto transicional perverso, né? Não é uma coisa assim? O Winnicott tem essa coisa da construção do dentro e fora do objeto transicional, né? Existe fora, mas precisa ser inventado dentro, né? Interessante isso. Quero aqui acompanhar apenas uma das possíveis consequências que partem desse ponto de vista e prosseguir com a discussão de um problema que precisei deixar irresolvido em outro texto lugar. E eu acho aqui, ó, que a gente já viu, que é o Luta e Melancolia. Quer ver? Tadã! Trauer und Melancholie, né? Ele mesmo, né? Que eu acho um texto assim sensacional. Cada uma das diferenciações anímicas que vimos a conhecer apresenta uma nova dificuldade à função anímica, intensifica sua instabilidade e pode tornar-se o ponto de partida para a falha da função, para um adoecimento. Assim, com o ato de nascer, demos o passo que vai do narcisismo absolutamente autossuficiente até a percepção de um mundo externo variável e até o início da busca pelo objeto, saindo do narcisismo até a dimensão edipiana, né? Até precisando de um mundo externo viável, até o início da busca pelo objeto. E com isso conecta-se o fato de que não toleramos esse novo estado continuamente, que o revogamos periodicamente e no sono, retornamos ao estado anterior de ausência de estímulos e evitação do objeto. Nesse contexto, no entanto, seguimos uma indicação do mundo externo que, através da alternância periódica entre dia e noite, despoja-nos temporariamente da maior parte dos estímulos que agem sobre nós. A gente está lendo com o Marcelo Melo o texto A Mãe e Seus Bebês, e ele fala de um processo mesmo da criança impressionar o mundo, não, da criança ser impressionada pelo mundo e depois ela impressionar o mundo, o processo de desenvolvimento da criança, né? E que a mãe precisa falhar para permitir que a criança saia dessa relação de conexão com a mãe para ir para o mundo. É, Ecoa muito essa dimensão aqui, me parece, né? Nesse processo de desenvolvimento da criança, né? Saindo da identificação primária, arrumando para a sua realidade de piano, então, né? O segundo exemplo, que é mais importante para a patologia, não está submetido a restrição semelhante. No curso do nosso desenvolvimento, realizamos uma separação de nossa constituição anímica em um eu coerente e um eu recalcado inconsciente, deixado fora dele. E sabemos que a estabilidade dessa nova conquista está exposta a abalos constantes. Se eu estou entendendo direito, ou seja, esse processo anterior, identificatório, ele é um processo infantil, primordial, essa dimensão, né? E o que acontece é que na vida, depois para a vida adulta, quando a gente já passou por lá de lá dessa identificação primária, por vezes a gente sofre abalo. Ou seja, esse processo identificatório que a gente discorreu aqui muito bem, belíssimamente, eu diria, indo para as dimensões autoritárias e fascistas, ele é um processo regressivo, que esse processo de conexão às massas é um processo de regressão, né? É um processo de regressão até as identificações primordiais, né? Abalos constantes. No sonho e na neurose, aquilo que foi excluído fica batendo para entrar pelas portas guardadas por resistências. E estando em plena saúde, desperta, servimos-nos de artifícios especiais para que, contornando as resistências e sendo acompanhado de um grande prazer, recebamos o recalcado temporariamente nosso eu. O xiste e o humor, em parte também, o que é cômico em geral, podem ser considerados sob essa luz. A todo conhecedor da psicologia das neuroses ocorrerão exemplos semelhantes de menor alcance, mas vou apressar-me para chegar à aplicação pretendida. Seria inteiramente concebível que também a separação entre o ideal do eu e o eu não fosse continuamente tolerada e tivesse de retroceder temporariamente. Em todas as renúncias e restrições que são impostas ao eu, o desrespeito periódico às proibições é a regra, como bem o mostra as instituição das festas, que originalmente não são nada além de excessos oferecidos pela lei e que justamente devem a essa liberação o seu caráter alegre. O carnaval, né?
Vamos ver aqui essa nota aqui. Ah, Totem e Tabu. Fala das festividades e tal, né? As Saturnais dos romanos, o carnaval. Olha lá, o carnaval. E o nosso atual carnaval coincidem nesse aspecto essencial com as festas dos primitivos que costumam terminar em excessos de todo tipo, incluindo a transgressão de mandamentos normalmente os mais sagrados. Mas o ideal do eu contém a soma de todas as restrições às quais o eu deve submeter-se, e é por isso que o reconhecimento do ideal deveria ser uma festa grandiosa para o eu, que então teria novamente o direito de estar satisfeito consigo mesmo. Olha que legal, né? Assim, uma satisfação nessa contenção, porque afinal, reconhecer-se reconhecer-se castrado é uma satisfação, uma vez que todos nós podemos compartilhar, sem que matemos-nos uns aos outros, né? A gente está muito na seara aqui do Norbert Elias, né? Que o Edival sempre, a gente sempre cita aqui, né? Do processo civilizador, né? Ele vai comentar que Trotter faz o recalcamento proceder da pulsão gregária. Quando afirmei em introdução ao narcisismo que a formação ideal seria da parte do eu a condição do recalcamento, se constitui mais uma tradução de outra forma de expressão do que uma contradição. Sempre se segue uma sensação de triunfo quando algo no eu coincide com o ideal do eu. Também podem ser entendidos como uma expressão da tensão entre o eu e o ideal, o sentimento de culpa e o sentimento de inferioridade. Aí dá para pensar na vergonha, que tem a Melanie Klein também, né? Flávio, Sabemos que. Oi, 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 fala, Márcio. a nota que você leu anteriormente aí, tem uma observação só, acho que é interessante para o que a gente está tratando aqui. Esse texto de 1921, ele já é escrito depois do Além do Princípio do Prazer. Então, há uma mudança, né, no conceito, a forma que o Freud apresenta o conceito antes, né, lá em 1914, da introdução do narcisismo. Então, Tá. tem uma mudança, e aí na nota ele já está falando sobre essa mudança a partir da pulsão de morte que você falou. Aham. Que é, por exemplo, recentemente eu estava num grupo, a dica foi parecida com a sua, né? Embora o Freud, nas notas, ele faz esse movimento de voltar, né, nas notas e fazer uma certa atualização dentro do que ele está escrevendo. Tá. Mas voltar para ler, por exemplo, a gente já leu, eu acredito que você também já fez a gente passa por aí, de ler a introdução ao narcisismo, reler, mas ler depois do além do princípio, ou seja, quando a pulsão de morte já entra. Porque aí tem toda essa questão da Primeira Guerra, Freud está saindo da Primeira Guerra, 1918, ele está escrevendo esse texto, já tendo que lidar com como que eu explico agora aquilo que lá atrás eu disse, né? Agora eu tenho que dizer de um outro jeito, porque os fatos, a história mostrou que não tem como sustentar. E ele está antevendo o que a gente está falando aqui, já olhando a partir do que aconteceu, o fascismo e tal, está tudo antes, né? O Freud está antevendo, ele está escrevendo antes. Na Segunda Guerra que depois isso tudo vai acontecer. Aqui ele está dando a letra, porque ele está escrevendo sobre o narcisismo das pequenas diferenças. Ele começa a falar sobre isso, ataca aquilo que está o estranho, né? Você que leu, acho que começou a ler esse texto desse grupo, né? E familiar, eu ataco fora. Então eu estou combatendo fora aquilo que está dentro. Não é que está fora. Encontrou na sociedade ali, no Estado, né, uma legitimação daquilo que já estava ali, como você falou do Gramsci, né, que você falou que a cadela do Fascismo. fascismo está sempre no cio, porque já está na estrutura. Nós temos em nós, só que, né, lógico que a lei, aquilo que é a parte o bom, entre aspas, mas porque é o bom mesmo tempo é o ruim, né, da parte da civilização, é o que faz com que a gente consiga não sair fazendo tudo. O Adorno, eu não tenho uma palavra que você usou para fechar esse raciocínio, o Adorno, ele pega no texto que ele fala da propaganda, sobre a propaganda do nazismo, do fascista, né, do fascismo, ele fala sobre a partir desse texto do Freud, né, eu estou falando por causa do trabalho que eu fiz, foi sobre isso. Ele pega a partir desse texto e ele avança porque ele diz assim, você usou aqui um homem qualquer, né? Um homem qualquer, só que o homem qualquer
a castração, né, ele tem que lidar, ele não pode fazer o que ele quer. Só que quando ele encontra alguém lá e coloca no lugar do ideal do eu, esse homem qualquer, ele não é qualquer, ele é aquele. Entende a lógica? Aham, Que é sim. Ele é interessante. alçado a esse lugar central de líder primordial, né? E a Gisele falou aqui, é importante a parte que ela traz de uma volta ao narcisismo primário mesmo, que Ah, é essa busca. E todos nós, a gente quer estar lá o tempo todo. sim, O que mais a gente faz é buscar. A gente fala do evento de massa, eu gosto de rock, né? somos Eu, dois. ajudei, eu ajudei ali, trabalhei em som de projeto do SESC, era um projeto conhecido em São José, não sei se era em outras unidades, que era o Radar. E aí tinha a galera ali, dos intelectuais que eu conhecia, não porque nessa época eu não estava, nem tinha feito faculdade ainda, mas eles estavam ali estudando, depois, na hora do radar, e você via essa galera pulando, se jogando em cima do outro, batendo a cabeça na caixa de som ali, com ênfase, porque também, e isso faz parte, estádio de futebol, a gente entra nesse. Nós também, né, lidamos com isso. Agora, é diferente quando você encontra algo que legitime isso, né? Dá corpo a isso, né? E como que você falou há pouco, né, da questão do psicótico enquanto estrutura, ele não está ali, mas aqueles que encontram isso, eles ficam, né? Você deu um exemplo aí que eu acho que é bom pensar. Quem que estava ali, mas estava, digamos, estava funcionando dentro da psicose ordinária, digamos assim, né? E estava conseguindo trabalhar, mas que a hora que foi para isso aí já era. Agora encontrou, tem uma realidade. Tem gente, como foi dito na outra semana, né? Que é não, na outra semana, acho que não foi desse grupo, não, está confundido, que é os que estão pagando lá a passagem para ir até os limites da Terra plana lá, né? Que tem Tá. gente né, pagando caro para chegar até lá. Que é sobre isso, eles continuam, eles vão continuar. Ah, eles estão pagando ainda? Oh, 17 acho que é 17 mil, alguma coisa para ir. Eu não me interessei muito, não. Né? Puxa. A vontade é de ir para estudar, né? Não agora, eu não sei se é verdade isso, porque, enfim, né? É uma dificuldade reconhecer a verdade no contemporâneo. Mas, assim, eu ouvi falar que estava tendo um problema, a turma da Terra plana, porque. E parece que é piada, mas eu não é, acho que não é piada, parece que é verdade mesmo. Que, assim, eles queriam muito, porque vai de navio, né? E para ir de navio, precisa encontrar alguém para navegar, só que não querem que use GPS, né? Porque os GPS é Global Position System, né? E ele é global, né? Globo. Não rola. Ele é terrabolista, né? O GPS é terrabolista, né? E eles querem o cara. Aí, daí eu ouvi falar que assim, que assim, falar, não, a gente vai, a gente dá um rolê onde você quer ir, a gente vai, mas ali é com GPS e tal lugar, óbvio, não dá para isso, cara. Então eles não estão encontrando nenhum capitão porque tudo bem, a Terra não é plana, mas assim, eles querem ir a lugares que ainda é gelo. Daqui a pouco não vai ser mais, mas ainda é gelo. Não dá para ir de navio no lugar que você quer. Né? E eles falam, não, que dá. E assim, parece que não estão encontrando alguém com suspensão, um comandante com suspensão da realidade suficiente para encarar o projeto, né? O que torna tudo muito mais interessante. Agora, o problema é que é isso, ele até falou do xiste aqui, né? O mundo contemporâneo parece que é o mundo do fim da ironia, né? E daí a gente quer rir disso, mas tem gente que não leva na brincadeira e leva a sério. E daí você fala, nossa, acabou a ironia, né? Porque enquanto estava no xiste, era isso. Era o nosso inconsciente recalcado que brincava. Ah, e se a gente for no fim da Terra plana? E se a gente cair lá no final? Enquanto é carnaval, tudo bem, brincar é realidade, né? A gente tá, a gente tá fazendo o trânsito do dentro e do fora. Agora, quando acaba a ironia no contemporâneo, aí não tem mais trânsito. E daí é só delírio mesmo, né? Poxa, muito legal, Márcio, isso tudo que você trouxe aí. Legal mesmo. Uhum. Amarrou bem. É interessante, o que mais me assombra quando nesses textos que a gente está lendo, e se eu não estou enganado, esse nosso texto aqui é o último texto disso que comumente costumamos chamar de fase sociológica, né? Genericamente se fala, né, da fase sociológica do Freud, né?
da obra mais sociológica, mais social do Freud. Só que é interessante como essa obra social, ela é mesmo muito social, mas ela tem um poder gigante de amarrar poderosamente a teoria da psicanálise, né? Que nem, olha só, aqui a gente não consegue estar nesse texto sem estar no APP, no Além do Possível Prazer, ele não consegue estar aqui sem estar no outro texto sobre narcisismo, né? Do Freud, né? Que é o que você falou, que a gente tem que corrigir por causa da pulsão de morte. Ou seja, a gente acaba, de várias vezes isso aconteceu aqui, né? E também, como tudo isso que a gente está vivendo aparece na clínica. Como a gente, assim, não sempre tem aquela certa leitura que se fala que não, o Freud do final é um Freud muito mais social e os supostos textos sociais não seriam textos para a clínica. E quanto mais a gente estuda junto aqui, eu vejo que, nossa, isso daqui é material fundamental para a clínica, né? Assim, é basilar para a clínica, né? Que a gente está vendo. Deixa eu ver o que mais colocaram, Edival. O próprio Bolsonaro explicita isso. Deixou de ser um louco e se tornou presidente. Ah, é uma fala do Bolsonaro, isso? É interessante, né? Como o Bolsonaro sempre falou a verdade, né? A verdade dele. Eu acho isso tão curioso. Você pode ver quando o Bolsonaro fala, né? Sempre dentro das quatro linhas da Constituição. Ele está falando a verdade. Gente, a Constituição tem muito mais que quatro linhas. Né? Se ele falou que tem que estar nas quatro linhas, moça, tem muito mais que quatro. Então ele já está assumindo que né, a gente, né? Eu não, entendeu-se errado, né? Olha, não tem quatro linhas, meu cara. Se você acha que tem só quatro linhas, é porque realmente você não está respeitando a Constituição, né? Enfim, né? É inevitável, né? É inevitável reconhecer aqui. Deixa eu ver mais um comentário aqui. Ah, por isso que estou fazendo uma etnografia do bolsonarismo, porque é muito surreal. Olha só, o Edival aqui, a gente precisa criar uma fundação aqui para poder levar os créditos, né? Eu acho que o Edival, a tese, não sei se vocês estão, eu estou muito curioso para ver a tese do Edival, né? Eu acho assim, eu espero no mínimo que o Edival convide a gente para a defesa de tese dele e que ele publique esse livro e faça uma grande festa carnavalesca dionisíaca para a gente atravessar uma suspensão dos limites civilizacionais por um breve período, né? Celebrando aí essa incursão toda, né? Muito bom. Vamos mais um pouquinho? Deixa eu ver onde é que tá aqui, né? Tem mais bastante coisa aqui, mas mais um pouquinho. Ahn, Sempre segue a sensação de triunfo quando algo no eu coincide com o ideal do eu. Também pode ser entendidos como uma expressão da tensão entre o eu e ideal, o sentimento de culpa e o sentimento de inferioridade. Sabemos que há pessoas para as quais o sentido geral Allgemeingefühl do humor oscila de maneira periódica, de uma obsessão excessiva, passando por certo estado intermediário até um bem-estar exaltado. E, na verdade, essas oscilações surgem em amplitudes de grandeza muito diferentes, desde o que é justamente perceptível até aqueles extremos que, como melancolia e mania, interferem de maneira altamente torturante ou perturbadora na vida das pessoas envolvidas. Para mim, me corrijam aqui, me parece uma descrição muito próxima do que seria um transtorno bipolar, né? O que antigamente se chamava de, inclusive tinha o nome de psicose, né? Psicose maníaco-depressiva, né? Mas hoje não caiu por terra esse conceito, síndrome, transtorno bipolar, né? Nos casos típicos dessa alteração cíclica de humor, causas externas parecem não desempenhar nenhum papel decisivo. Nesses doentes, não encontramos mais motivos internos ou não encontramos nada diferente do que em todos os outros. É por isso que nos acostumamos a julgar esses casos como não psicogênicos. Sobre outros casos bastante semelhantes de alteração cíclica de humor, mas que remetem facilmente a traumas anímicos, devemos falar mais adiante. Tô querendo pensar se ele não, daí não varia uma dimensão do borderline e tal, enfim, mas é uma suposição também. O fundamento para essas oscilações de humor espontâneas é, portanto, desconhecido. Falta-nos uma visão do mecanismo da substituição de uma melancolia por uma mania.
né? Acho que daí dá para pensar bastante no pensamento da Klein, né? De posição, como é que chama? Posição, agora fugiu o nome. Posição paranoide, posição depressiva e posição paranoide, né? E como isso se organiza no sujeito a ponto de se tornar uma tendência, né? Esquizoparanoide, né? Oi? Esquizoparanoide. Não, não, É posição a, é a, mani- a esquizoparanoide. primeira, né? É Esquizoparanoide. esquizoparanoide, isso, né? Me parece que daí a Klein é bastante interessante para pensar essa organização. Esses doentes seriam então aqueles para os quais a nossa suposição poderia se fazer valer de que o seu ideal do eu dissolve-se temporariamente no eu, depois de governá-lo previamente com um rigor particular. Detenhamo-nos no seguinte para evitar obscuridades. No terreno de nossa análise do eu, não se duvida de que, no caso do maníaco, o eu e o ideal do eu se fundiram, de modo que a pessoa pode desfrutar da abolição de inibições, reservas e autocensuras. Só para lembrar, já dá aquele arominha aqui para a gente pensar, revisitar, que é um dos textos do Freud que eu mais gosto, por que pareça, que é a inibição, sintoma e angústia, né? Que eu acho que é muito legal pensar essa dimensão. Quando se encontrar em um estado de ânimo, de triunfo e de felicidade consigo mesmo, estado esse não perturbado por nenhuma autocrítica. É menos evidente e, no entanto, bastante provável que a miséria do melancólico seja a expressão de uma nítida cisão, olha, essa palavra é caríssima, hein? Entre ambas as instâncias do eu, no qual o ideal excessivamente sensível traz à luz, sem poupá-lo, sua condenação do eu no delírio de inferioridade e na autodepreciação. A única questão é saber se devemos procurar a causa dessas relações modificadas entre o eu e o ideal do eu nas revoltas periódicas contra a nova instituição postuladas acima, ou se devemos tornar outras circunstâncias responsáveis por isso. Eu quero parar por aqui, porque eu acho que está ficando interessante, tomando um rumo ótimo, e daí, ao que tudo indica, no próximo encontro a gente termina o texto. É isso mesmo? Alguém está acompanhando aqui, sabe em que lugar do livro a gente está, do livro físico? O que vocês me dizem? Alguém acompanhou? Deixa eu ver. Uhum. A virada. Achei. A Gisele botou 212 aqui no chat. É, isso Página mesmo. 212. Então, hoje, que é dia 27/2, no PDF, estamos na página 167 e no livro estamos na página 212. Olha só, maravilha. Super recomendo. Porque a gente está aqui, olha só, a gente está a gente está uma página do 12, né? E o 12 já se chama apêndice. Ou seja, é o Freud. O Freud escreve, daí para não falar que escreveu mais um pouco, ele faz um puxadinho e chama de apêndice, né? Porque o Freud não aceita a castração do final do texto e dele põe puxadinho. Às vezes ele põe até, né, apêndice 1, apêndice 2, né? E vai e continua, né? E tá aqui, né? Então a gente vai estar no 213 e próximo encontro, então, a gente tem 225, são 12 páginas. A gente certamente termina o nosso encontro os nossos encontros dessa obra no próximo e a gente ruma para a interpretação dos sonhos. Debatemos isso no grupo, hein? Deixo aqui para o compartilhamento. Muito bom. Gente, super, muito obrigado a vocês todos. Aconselho que depois dessa leitura densa, profundíssima, que a gente foi a Lacan, a Freud, a Melanie Klein, a Winnicott, eu recomendo neste fim de semana uma breve, mas pedagógica suspensão das regras, em apenas alguns momentos, não todas. Não mata, não rouba, etc e tal, mas tudo demais vai ser feliz, né? Lembrando que toda sexta-feira pode ser um carnaval, mas citando grandes teóricos da psicanálise, Los Hermanos, todo carnaval tem seu fim, né?
Super prazer, muito obrigado, gente. Valeu demais a presença de vocês. É nóis.